A gente vai falar com o capitão Alisson Rangel, que é comandante do Corpo de Bombeiros lá em Picos, para a gente entender qual é a situação hoje na cidade, depois daquelas chuvas, das 2 mortes que foram registradas e de um grande número de famílias desabrigadas. Capitão, eu sei que tem uma força-tarefa aí, mas que os bombeiros já estão atuando desde o primeiro momento, como sempre acontece, que vocês inclusive receberam um reforço dos bombeiros aqui de Teresina, mas faça uma avaliação para nós desse dia hoje, 2 dias depois daquela grande chuva. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, Cíntia, graças a Deus, a chuva diminuiu bastante. Ontem, ainda durante a manhã, ela choveu por toda a manhã, porém, não foi com a força que aconteceu naquela madrugada do dia 14. Então, ela permitiu um maior escoamento da água. Só que a gente sabe que os transtornos, eles se propagam por vários dias, né? Como é o caso de famílias desabrigadas, desalojadas, e os danos estruturais na infraestrutura da cidade também, e isso é mais permanente. Então, pelo menos não se continuou as fortes chuvas, que aí com certeza agravaria muito mais a situação pelo solo estar encharcado, né? Já daquela chuva do dia 14. Entendi. A gente vê imagens daquele primeiro dia, algumas aí também dos bombeiros que foram até lá. Eu queria entender do senhor, por exemplo, qual é a situação dessas famílias? Elas foram levadas, existem abrigos aí no município? Onde é que elas estão? Como é que foi feito esse deslocamento e aqueles resgates mais difíceis, né? Como é que vocês trabalharam nisso? Cíntia, desde o dia 29, daquela primeira chuva já ano passado, a gente já fez uma reunião interagência, né, vários órgãos aqui, para trabalhar como seria o plano exatamente para o atendimento a essas famílias. O Corpo de Bombeiros se pontificou a ser a porta de entrada do chamado da população, né, independente se tem aquela necessidade do resgate imediato. Porque, claro, quando tem essa necessidade do resgate, é o Corpo de Bombeiros que vai. Então, a gente teve chamados os 2 dias de chuvas fortes, do dia 29 e do dia 14, para resgate de risco iminente mesmo de vida dessas pessoas, que a gente contabilizou só no dia 14, 34 pessoas salvas de enxurrada. Né? Só que a gente sabe que as pessoas atingidas foram muito mais. E nessa força-tarefa foi definido a função de cada agência, cada órgão, como seria a tratativa com o restabelecimento da normalidade dessas pessoas. Foi definido 2 colégios estaduais aqui em Picos para servir de abrigo sob a coordenação da Secretaria de Assistência Social aqui do município. Então, como acontece? O Corpo de Bombeiros, como porta de entrada dos chamados, ele vai atender essa ocorrência. Se tiver necessidade do resgate, ele vai fazer o resgate, levar para um local seguro, inclusive também naqueles que não têm necessariamente um risco imediato, mas foi percebido um risco iminente. O Corpo de Bombeiros vai lá, faz o registro, o cadastro da pessoa, ele emite a localização e endereço para a Defesa Civil fazer a avaliação estrutural do local e emite também para a Secretaria de Assistência Social para fazer esse apoio, no quesito social também. Então, a assistência social vai até o local, aquela pessoa decide se vai ficar na casa de um parente, de alguém em um local seguro, ou se vai para o abrigo. Então, o Corpo de Bombeiros e o Exército Brasileiro também aqui em Picos, o terceiro BEC, faz esse apoio sob coordenação da assistência social também, quando convocado para levar essas famílias a esses abrigos. Entendi. Então, elas estão abrigadas aí nessas escolas, né? Que normalmente as escolas são mesmo utilizadas para fazer esse tipo de abrigo. E há um monitoramento do Corpo de Bombeiros, né? Da corporação também, para eventuais novas chuvas que aconteçam, né? E eu também queria saber se, além de Picos, vocês ainda precisam atuar em outras áreas próximas, em outras cidades próximas. Sim, o Corpo de Bombeiros de Picos, ele atende, tem essa competência de atender 39 municípios aqui da região, incluindo Picos. Então, a gente, quando chamado também para outros municípios, a gente tem que atender. Então, a gente não fica resguardado somente a Picos. E aí traz essa questão de ter que ter esse apoio exatamente em casos assim de graves situações, como foi o caso que o secretário de Segurança Pública, o Comando Geral,
teve essa sensibilidade, né, de mandar, de avaliar a consciência da situação e enviar mais bombeiros de Teresina para que a gente pudesse fazer esse monitoramento constante aqui em Pix, mas também de olho em outras regiões, como a gente viu um rompimento de uma ponte no município de São Luís. Temos ainda a cidade de Bocaina, que tem uma barragem, né, muito grande, então a gente sabe que pode, esses locais também, ocorrer alguma situação que possa ter a necessidade do atendimento do Corpo de Bombeiros, e nós temos que atender também nessa cidade. São 39 municípios, incluindo o Pico. Ah, é verdade, o senhor lembrou aí de Bocaina, e aí tem esse monitoramento mesmo feito dessa barragem. A gente acabou de saber aqui, não é área de vocês, mas lá em Guadalupe também está chovendo bastante, e há um risco também, né, porque lá tem a barragem de Boa Esperança. Eu queria só aproveitar que o senhor está conosco, capitão, para lhe perguntar sobre aquele caso que causou uma comoção na cidade, que foi a morte do gerente da Caixa Econômica Federal, e depois o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar o cãozinho, o cachorrinho Uli, que acabou sendo levado pela força das águas. Foi exatamente tentando salvar o Uli que o Marcondes, o gerente da Caixa, acabou morrendo, afogado, levado por essa correnteza, mas vocês trabalharam e durante o trabalho vocês acabaram resgatando esse animal. Queria saber se o senhor sabe detalhes de como foi feito esse resgate e como que está esse cachorro, né? Porque todo mundo se pergunta como ele conseguiu sobreviver a tanto, né? Cíntia, sobre esse caso triste, foi exatamente no momento que estava enxurrada na rua da casa dele, desse senhor, com essa senhora, e ao abrir o portão, as informações que chegaram para a gente foi a seguinte, né? Que quando os vizinhos avisaram sobre o aumento dos níveis de água na rua e que estava aquela enxurrada, ele foi abrir o portão com a esposa dele para sair, e aí houve o rompimento abrupto do portão pela enxurrada, isso levando eles dois, né, a enxurrada levando eles dois, só que, por sorte, a esposa conseguiu se segurar, caiu para um lado que tinha maior facilidade para isso, e com ele já não foi possível. E aí ele foi levado pela enxurrada. Quando chegou a informação do Corpo de Bombeiros desse caso, já foi do desaparecimento desse senhor, né, do gerente da Caixa. Então, quando o Corpo de Bombeiros chegou lá, já foi para fazer as buscas dele, né? E aí, quando baixou um pouco a água, foi conseguido, ele foi encontrado já numa rua adjacente. A esposa dele já tinha sido resgatada por um vizinho, né? E a gente teve a informação que ele tinha dois cães, né? E essa foi a informação inicial lá. Então, com isso, a equipe já adentrou na casa dele depois, fez a busca, as duas equipes. Um foi tentar fazer esse e outros entraram para resgatar os cães. Só que quando entraram na casa, não conseguiram encontrar os cães. Não, os cães não estavam lá. Então, a gente não ficou sabendo se ele foi sair exatamente porque os cães já teriam sido levados, ou se foi para tentar uma via de acesso logo, para depois fazer o resgate dele. A gente não ficou sabendo desse acontecimento em si. Quanto a cães, a gente fez resgate de alguns cães, né, que a gente repassou, inclusive, para a Defesa Civil, Secretaria Municipal, para eles fazerem, né, uma busca de abrigos. Aqui tem alguns abrigos de animais, só que a gente não conseguiu linkar especificamente se era realmente esse cão. O que a gente ficou sabendo é que eles, sim, foram resgatados, mas a gente não conseguiu fazer se era exatamente o cão do Marconi. Ah, entendi agora, capitão. É porque eu vi um post do veterinário que cuida do cãozinho, reconheceu e disse que realmente o cão resgatado era o Uli, inclusive o nome. Eu até fiquei em dúvida se era macho ou fêmea, porque é um nome que pode ser tanto para um quanto para outro. Mas, enfim, realmente é uma história muito trágica, assim como as pessoas, os animais também perdem muito durante esse processo de enchentes, de cheia. Inclusive, eu queria que o senhor aproveitasse até para aconselhar as pessoas, porque o senhor ficou relatando, eu fiquei imaginando o desespero que não deve ter tomado conta desse casal, né, porque vai abrir um portão e o portão se rompe com a força da água. O que é que se faz numa situação como essas? É claro que a gente não vai parar para pensar, o que é que eu vou fazer agora? Você tenta, a primeira coisa
que você imagina que naquele momento ali vai te salvar e aos seus, né? As pessoas que você ama e que você quer salvar junto com você. Mas, assim, o que se faz numa situação como essa? Vamos supor, você está aqui numa casa e, de repente, você começa a perceber que aquela água ela está subindo, que aquilo nunca tinha acontecido, ela já entrou na sua casa. Qual é a hora de sair? E se não é para sair, se a força d'água estiver muito grande na rua, o que se faz numa hora dessa? Cíntia, a topografia aqui de Picos, ela favorece dois tipos de ocorrência quando tem forte chuva. A gente tem uma área muito urbanizada nos morros, com Sim. muita construção. E isso causa o risco de deslizamento e, consequente, desabamento dessas casas. E a gente também tem região de vale, região que acumula muito água nessa situação, então fica muito alagada. E aí tem dois tipos de prevenção, um para cada tipo, né? Porque enquanto em um, no alagamento, quando você vê que ele está começando a subir, se você tiver a possibilidade de sair logo antes que torne enxurrada, tudo bem, você faz isso, você sai, conseguiu sair, vai para um local seguro, no local mais alto da cidade, você conseguiu, tudo bem. Mas como ocorreu de surpresa, como foi esse caso, o alagamento foi durante a madrugada, muita gente já acordou com a água muito forte na sua rua, é você buscar alguns móveis e objetos que você consiga ficar mais alto. Então, nunca tente sair numa situação de enxurrada, nunca tente entrar em área alagada que há uma correnteza forte, porque pode acontecer o que aconteceu com o gerente da Caixa Municipal. Então, a situação, se está em sua casa, já está numa situação que você não consegue sair, busque ficar em locais altos, para ficar mais alto do que o nível da água. Na questão aí a gente já entra na outra questão dos deslizamentos, que aí você já vira a vertente. Nesses locais de morro, raramente vai ter uma situação de enxurrada que imita um rio, como acontece numa área plana, mas os riscos são outros. Então, quando você perceber que você mora perto de uma encosta que está desmatada, então ela é uma encosta que tem propensão a se deslizar em cima da sua casa. Você perceber, começar a aparecer rachaduras em sua parede, começar a aparecer rachaduras na sua calçada, já é um local que está apresentando risco. E em todos esses casos, ligue para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros pode ir lá dar esse apoio, porque às vezes também a pessoa está desesperada, não vai ter nem esse pensamento de como é que se resolve aquilo. Então, de qualquer forma, ligue para o Corpo de Bombeiros para fazer esse atendimento lá e dar os encaminhamentos, inclusive, para outros órgãos também, para um atendimento posterior. Muito obrigada, capitão, pela entrevista. Bom trabalho aí para os bombeiros.